Boa noite, amados ouvintes, queridos amigos, pessoas especiais que nos escutam pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Radiosnet. O Conexão Espírita está ao vivo, mais uma quinta-feira. Meu muitíssimo obrigada por você estar aqui conosco. Que coisa boa ter vocês aqui. Que o Mestre Jesus abençoe cada um que está aqui nos ouvindo, né, que está aqui conosco, que está toda quinta-feira aqui nos ouvindo. E hoje, o dia de hoje, né, o nosso tema hoje foi feito por vocês. Foi feito por cada um de vocês, né, que nos mandaram perguntas, que quiseram saber, né, se aprofundar na doutrina dos espíritos. Então, hoje, mais do que nunca, o Conexão Espírita é de vocês. Meu muito obrigada. Vamos dar boa noite aqui a Samira. Boa noite, Samira. Seja bem-vinda. Opa. Deixa eu um negócio aqui para vocês. Agradecer aqui as nossas patrocinadoras, né? A Presentes e Companhia. Eu queria dizer a Rogéria, mas a Rogéria eu tenho a loja dela, não é verdade? Quem nos patrocina é a Presentes e Companhia, que da minha amiga Rogéria, que é maravilhosa, né? Que ou pessoa divertida. Quem conhece a Rogéria, né, sabe o quanto ela é divertida, o quanto ela é gentil com a gente. E muito obrigada, Rogéria, por você garantir aqui o nosso programa. Obrigada também ao Garden Mercantil da Elisama, né, que nos mantém. Obrigada a Eliarte Artesanatos e obrigada também à Loja Criativa Moda Plus Size. Né, são essas 4 figurinhas que nos agraciam, né, todos os meses aqui com o seu patrocínio, garante a gente estar aqui no ar. Então, muito obrigada. Dada meu boa noite também aos nossos colaboradores, ao Portal do Magnetismo Humano, ao Lá de Carla, ao Grupo Espírita Viana de Carvalho e ao Grupo Espírita Verdade e Amor. Gente, que bom ter vocês aqui, né? Meu muito boa noite. Vamos dar boa noite a Samira aqui de novo, que ela tem um pequeno problema técnico, mas já está tudo resolvido. Muito boa noite, Samira. Agora sim, boa noite, Tayane, boa noite, amigos. Que bom estarmos mais uma quinta-feira aqui, né? Mais um momento de conexão espírita. Agradecendo aí a você que acompanha semanalmente o nosso programa. E é uma imensa satisfação, né? Estar aqui para levar o conhecimento da doutrina a tantos irmãos. Muito obrigada por nos acompanhar, né? E o programa de hoje, com uma diferença, né, Thay? Como você já falou, nós vamos responder dúvidas que nós recebemos dos nossos amigos, das pessoas que têm uma curiosidade, né, para conhecer melhor a doutrina. Sim. Eu vou pedir para que você nos diga. Gente, hoje está tudo aqui obsidiado, foi mal. Eu pedi para que você diga o nome do nosso novo quadro, porque eu acho que fica muito mais bonito na sua voz, só por isso mesmo. Nossa, olha só, nós pensamos, né, numa palavra que pudesse responder essas dúvidas, já que nós recebemos as perguntas dos nossos amigos, em particular, às vezes no Instagram também, né, nas redes sociais, as pessoas que sabem que nós temos esse trabalho de divulgação. E aí nós pensamos em um nome que pudesse unir espiritismo, né, com tira dúvidas, e aí ficou o Espírito Tira Dúvidas, né? Então, a partir de hoje nós vamos ter, né, mensalmente esse momento Espírito Tira Dúvidas, onde a gente vai estar respondendo as perguntas, tirando realmente as dúvidas, né, dos nossos irmãos sobre essa doutrina consoladora. É verdade. Não fica bonito, gente, na voz dela, né? É bonito demais. Eu disse, depois eu disse, não ficou tão bom. Ela disse, ficou bom. É sobre isso. Então, vamos começar, né, nas nossas dúvidas aqui. A primeira dúvida que a gente vai, né, falar sobre é sobre os sonhos, tá? Nos perguntaram, e essas hoje a gente não trouxe quem mandou as perguntas, porque foram perguntas que a gente retirou de outros programas, e aí nós ficamos um pouco receosos da pessoa não gostar, mas se você tiver sua dúvida, você pode mandar, e aí a gente vai, a partir do próximo, né, trazer os nomes também, tá bom? Os espíritos, Samira, eles falam conosco em sonhos. Como é que a gente sabe se é um espírito que vem conversar com a gente, se os nossos familiares nos visitam?
Bom, vamos iniciar falando de sonhos, né? Essa questão que todos nós temos curiosidade de compreender melhor o que acontece nos sonhos. E muitos estudos apontam várias hipóteses do que acontece realmente, mas vamos falar o que a doutrina nos coloca. Durante o nosso descanso, o descanso do nosso corpo físico, o nosso espírito ele não tem a necessidade, né, de descansar também. E a gente sabe que durante o sono, as atividades do nosso corpo, elas diminuem muito. Então, a doutrina espírita nos diz que nesse momento em que a gente adormece, o nosso espírito, se desejar, ele pode temporariamente se desligar do nosso corpo. Não desligar completamente, né? Os laços que ligam o nosso corpo físico ao espírito, eles, vamos imaginar assim, que eles ficam mais frouxos, né? Eles se soltam e permite que o espírito se emancipe do corpo. Nessa emancipação, é possível que o espírito realmente vivencie experiências no plano espiritual. E nesse momento, nessa experiência, é possível, sim, encontrar, né, com os nossos entes queridos que já estão no plano espiritual. Essa é uma questão assim que mexe muito comigo, porque eu vejo como uma bênção divina, né? Você ter Uhum. a oportunidade de, por alguns momentos, você estar de novo com aquela pessoa que você tanto ama e que você sente saudade. E é tão interessante, até fugindo um pouquinho assim, essa questão de encontrar com os entes. Quando a gente conversa sobre isso, eu vejo pessoas que acordam muito felizes porque sonharam e outras pessoas ficam extremamente tristes porque vivenciaram um momento de felicidade, mataram a saudade, aí quando acorda tem a realidade. E a pessoa não está mais ali. Então, a gente vê como é diferente, né? Assim, como a reação para cada pessoa é diferente. E esse ponto acaba respondendo o complemento, né, dessa pergunta, que pergunta como a gente pode saber se realmente o sonho foi realmente um encontro, se nós tivemos o contato com Uhum. aquele ente querido, ou se é uma lembrança, porque pode ser. A gente Sim. pode, durante o sonho, também, pela vontade que a gente tem de rever, pelo desejo que a gente tem de encontrar, de saber alguma notícia. O sonho pode ser também uma lembrança especial de um momento que você viveu, sua mente criar, né, alguma situação. E recentemente foi bem interessante. Essa pergunta eu fiz em uma live que eu estava assistindo sobre sonho. E eu perguntei como saber? Quando a gente sonha, como a gente diferencia se é uma lembrança, se é a imaginação da gente, ou se realmente pode ser um encontro. E aí Uhum. a resposta que ele falou, assim, calou muito no meu coração, porque isso faz todo o sentido. Ele Sim. disse que a gente pode ter uma ideia de acordo com a sensação que a gente fica depois do sonho. Porque Uhum. em alguns momentos a gente tem aquela sensação de que viu a pessoa. E em outros momentos, quando a gente acorda, a gente tem aquela certeza de que esteve com a pessoa. Mas aí, olha, vamos pegar também aqui um pouquinho do que diz a doutrina, utilizando o livro dos Espíritos, né? O que a gente tem como fonte segura de informação é que o Allan Kardec nos deixou no livro dos Espíritos. Aqui na questão 402, pergunta: como podemos apreciar a liberdade do espírito durante o sono? E é justamente nessa resposta que Allan Kardec discorre aqui sobre o que acontece, o que eu já falei, né? Que acontece esse afrouxamento, que o espírito se liberta do corpo e que Uhum. pode sim ter contato com outras pessoas no plano espiritual, com pessoas que já partiram. Às vezes a gente encontra com pessoas que estão encarnadas ainda, que também estão dormindo. Eu acredito que até em outro programa nós falamos sobre isso, uma situação que a gente vivenciou, né, assim, de informação de uma pessoa para outra e acabou que os sonhos acabaram sendo parecidos. E Verdade. aqui, no texto, na resposta de Kardec, ele diz assim, ó, pelo efeito do sono, os espíritos encarnados estão sempre em relacionamento com o mundo dos espíritos. O sono é a porta que Deus lhes abriu até seus amigos do céu. É um recreio depois do trabalho, enquanto esperam a grande libertação, a libertação final, que deve devolvê-lo ao seu verdadeiro meio. O sonho é a lembrança do que vosso espírito
viu durante o sono. Então, a gente acorda com aquela lembrança. E para você saber se realmente pode ter sido um encontro, você tem que observar a sensação que esse sonho deixa, a impressão que ele deixa, né? De ser realmente assim só uma lembrança, só uma coisa que você viu rapidamente, como um flash, ou você ter aquela certeza, você acordar com aquela certeza que realmente você teve aquele contato. E isso é o que vai assim dar uma certa, não é nenhuma certeza, né? Mas dá uma certa condição de você pensar se realmente você teve aquele encontro e agradecer a Deus por isso, né? E mesmo que não tenha sido um encontro real, se a sensação de estar de novo com aquela pessoa lhe fez bem, também é motivo de gratidão. E essa gratidão, né? Exercer essa gratidão de não ficar triste quando acordar, porque isso realmente pode te trazer um sentimento meio confuso, né? Um sentimento meio... Porque você tá ali com a pessoa e vai perder de novo, né? Perder de vista de novo. Isso. Eu já ouvi pessoas me dizerem que pede, enquanto algumas pessoas pedem a Deus para sonhar, outras pessoas pedem para não sonhar. Porque não aguentaria justamente isso que você mencionou. Não aguentaria perder de novo. O acordar depois do sonho é como se tivesse novamente se despedido. E aí toda a dor vem de volta, né? Mas a grande maioria, né? Muitas pessoas pensam assim, eu acredito que da forma de pensar, que foi um encontro e que foi uma permissão divina para matar a saudade, traz mais leveza, traz mais paz. Tem uma outra pergunta, Samira, que tá mais ou menos relacionada, que é sobre se o choro, né? Porque quando a gente tá, às vezes, com muita saudade, e essa questão do choro, né? Se esse choro, ele vem trazer sofrimento, né? Essa questão, essa revolta, se ela pode trazer né? Se isso pode ser bom ou ruim. E aí, primeiro, né? Se você me permite eu começar comentando. Sim, pode começar. Eu sempre falo que luto não é revolta, né? E aí a gente pode sim sofrer, a gente deve sofrer. O sofrimento faz parte da nossa existência, ainda mais quando se despede de alguém, né? Às vezes os nossos amigos vão morar em outra cidade e a gente já sofre com saudade. Quanto mais quando a pessoa vai morar em outro mundo, né? Passa do mundo material para o espiritual. Então, é natural. Mas a revolta, né, a raiva, os sentimentos que trazem essas sensações muito fortes de raiva, de desespero, elas fazem mal não só ao desencarnado, como a quem está encarnado também, né? E é interessante a gente pensar da seguinte maneira, né? Eu anteriormente não pensava assim, foi uma pessoa que me ajudou a enxergar dessa forma. E também os estudos, né, que vêm fortalecendo cada vez mais essa esperança, essa fé da continuidade da vida. Então, a gente imagina assim, nós aqui enfrentamos uma dor imensa. Nós precisamos nos readaptar, nós precisamos aprender novamente a conduzir a nossa vida com a ausência daquela pessoa que a gente tanto ama. E a gente não sabe exatamente o que acontece, não tem certeza para dizer que acontece da mesma forma com todos os espíritos, mas a gente imagina também que o espírito, ao chegar ao plano espiritual, ele também sofre com essa ausência. Ele, de repente, teve que mudar, né, completamente a sua forma de conduzir a sua vida. Porque continua a vida, mas continua uma vida diferenciada. E aí, essa distância também dos entes queridos, né, das pessoas amadas, dos familiares, também faz com que eles sofram. Aí, o que eu aprendi? A questão de ficar sempre nesse sofrimento pode impedir que o espírito lá consiga também se adaptar à sua nova forma de viver. Nós aqui precisamos nos adaptar, a gente recebe o apoio das pessoas, né? Recebe aquele consolo, dizendo que a gente tem que seguir, que a vida continua, que nós temos que nos fortalecer, confiar em Deus e deixar que o tempo vá amenizando essa dor. Da mesma forma, deve acontecer lá. Mas nós estamos ligados por laços fluídicos, né? Nossa energia, nosso pensamento,
Quando a gente pensa, quando a gente faz uma oração, quando a gente lembra, sente saudade, é possível que o espírito registre essas sensações, essas energias desse sentimento que a gente está vibrando, que a gente está enviando. Digamos que o espírito lá está também buscando, lutando para se refazer, para se reestruturar, para se reorganizar, para aceitar ficar lá, para aceitar a saudade. E aí, todas as vezes que você lembra com sofrimento, com dor, com revolta, porque não queria que aquilo acontecesse, porque está sofrendo demais, porque a vida aqui não tem mais sentido sem a pessoa, o espírito pode sentir lá e todo aquele trabalho que ele fez para tentar se adaptar, para tentar se ajustar ali, pode ser perdido, porque traz de volta toda aquela situação que ele vivenciou na separação, da mesma maneira que a gente, né? Uhum. Então, é importante demais assim que a gente tenha esse cuidado. A saudade, né? A ausência. Não tem como você não sentir, não chorar, não sofrer, né? Verdade. Sempre vai acompanhar. Mas é muito importante que, ao mesmo tempo que acontece esse choro, né? Esse choro seja de saudade, esse choro seja pedindo a Deus que aquela vibração, aquela energia daquele momento de choro e de saudade não chegue ao ente querido de forma que vá perturbá-lo ainda mais, que vai trazer sofrimento para ele. Se você imaginar, né? Eu vou me colocar aqui como mãe. Se eu imagino que eu vou viajar, né, por um tempo, que eu vou ficar longe da minha filha, e eu sei que ela vai ficar bem, que ela está bem, que ela está aceitando, eu vou à minha viagem morrendo de saudade, mas eu vou tranquila. Uhum. Mas se eu estou lá, distante, e eu sei que a minha filha está chorando, que a minha filha está sofrendo, que a minha filha está revoltada porque eu não estou perto dela, e eu tenho uma imensa vontade de voltar para poder amenizar o sofrimento dela, mas eu não posso voltar. Imagina aí como vai ficar o meu conflito em querer ajudar aquela pessoa que eu estou sabendo que está sofrendo demais. Então, é muito importante, assim, pensar dessa maneira também para a gente, né, que enfrenta a dor da saudade, que enfrenta essa separação, é importante para a gente ter também paz, ter serenidade, ter esperança e, dessa maneira, ajudar aquela pessoa que a gente tanto ama, que está do outro lado, que também precisa da nossa paz. Não é à toa que muitas mensagens que a gente recebe diz assim: a tua paz, a minha paz depende da tua paz, Uhum. né? O teu sorriso me faz sorrir. A gente vê muita comunicação, mensagem, tem até uma mensagem de Santo Agostinho muito bonita com relação a isso, que fala que a paz de quem está do outro lado necessita da paz de quem está aqui. Porque se aqui tem revolta, se aqui tem perturbação, se tem descontrole, eles conseguem sentir essa vibração e sofrem também. É verdade. Muito bem colocado. Deixa eu dar boa noite aqui para o pessoal do chat. No Facebook, Ana Maria. Boa noite, Ana Maria. Ana Maria, mãe de Laís, mãe da nossa patrocinadora. Wagner Marques, do Portal do Magnetismo Humano. Meu boa noite. Luiz Fernando. Boa noite. Tropical Bar. Antônio da Rodoviária. Boa noite, Antônio. Que bom que você está por aqui. Hebe Moura, meu muito boa noite. Maria Jucenilda também. Boa noite. Aqui no YouTube, tá aí Naíse, o Portal do Magnetismo Humano, tá Ana Clébia, Pio Marinheiro. Pio voltou, rapaz. Olha aí, seja bem-vindo de volta, Pio. E Naíse e Ana Clébia dizendo que gostaram do meu novo visual. Obrigada, meninas. Tirei um pouquinho, né? Tava muito grande. Muito obrigada por vocês estarem aqui de volta. Muito feliz por vocês estarem aqui. E, Pio, eu tô super feliz que você tá aqui, viu? Ó, Naís trouxe e ele ficou. Menino, Naís tem moral. É verdade, que bom, né? Essas pessoas, né, que nos apoiam, que nos acompanham, que estudam conosco. Como é bom, assim, ter esses momentos e saber que acompanham, né, o Conexão Espírita. Deixa eu dar boa noite para uma pessoa que eu sei que tá nos ouvindo também e que ela não tá aqui na live, porque ela sempre me diz: Taiane, eu tô sempre assistindo, mas não sei, às vezes comentar, ou então tô ouvindo e tô ocupada, que é Naninha, lá da Boa Vista. Naninha, um cheiro pra você e pra Francisco, viu?
Sei que você está aí ouvindo. Obrigada. Pois é, um grande beijo aí para essas pessoas que acompanham Conexão. E só complementando, tá, essa última pergunta que foi feita, né? Sim. Nós vamos aqui ter a base do Livro dos Espíritos, a pergunta que Kardec fez e o que os espíritos responderam. Olha, a pergunta 936 diz assim: de que maneira as dores inconsoláveis dos que ficam na Terra afetam os espíritos que desencarnam? A essa pergunta, os espíritos responderam a Kardec: o espírito é sensível à lembrança e aos lamentos daqueles a quem amou na terra. Entretanto, uma dor incessante e fora de propósito o afeta profundamente, porque ele vê nessa dor excessiva uma falta de fé no futuro e uma falta de confiança em Deus. Vê também um obstáculo ao progresso dos que choram e talvez uma dificuldade de reencontrar mais adiante com aqueles que ficaram. Então, essa foi a resposta dos espíritos quando Kardec perguntou, né, se essa dor inconsolável que normalmente a gente sente quando tem que se despedir de uma pessoa que a gente ama, se isso afetava. E os espíritos deixaram muito claro que eles sentem sim, e que isso deixa eles tristes porque eles veem como se fosse falta de fé, falta de esperança e, principalmente, né, que pode dificultar um reencontro no futuro, porque o reencontro eu acredito que é a maior esperança desses corações que se amam e que estão separados por planos diferentes, né? Então, essa possibilidade de não reencontrar, eu acredito que a pessoa tem que fazer todo o esforço para trabalhar bem esses sentimentos e manter a fé, a esperança. É difícil, a gente sabe, não? Não é uma situação fácil. É difícil mesmo, mas é necessário ter fé e esperança para superar essa inconsolável dor, né? Sim. Agora, né, mudando um pouquinho de assunto, saindo um pouquinho desse assunto da perda, que é um assunto que perpassa a doutrina, não tem como a gente não falar em perda, né? Uhum. Já que a gente acredita nessa comunicação. Mas aí, justamente sobre a comunicação. Como que, se um desencarnado, aliás, ele aparece muito para uma pessoa, o mesmo desencarnado. Essa pessoa tem mediunidade, isso é mediunidade, e como é que desenvolve isso? Você está com o livro dos médiuns aí, né? Estou, no livro sim. dos médiuns aqui fala muito bem sobre essa questão, se você quiser abrir aí para complementar. Mas nem sempre é uma questão mesmo de mediunidade, né? A pessoa pode ter uma sensibilidade temporária, ter uma facilidade para ter uma relação fluídica com aquele ser. Não quer dizer que ela tenha mediunidade, não, porque a mediunidade, ela é muito mais ampla, né? Se a pessoa só vê mesmo um único ser, um único espírito, tem alguma coisa que precisa, né, ser avaliada nessa situação, mas nem sempre. Você pode ver aí a questão do livro dos médiuns? Sim, sim, ó. O ponto é o ponto 168, né, 168 da segunda parte do livro dos médiuns. E Kardec fala que é preciso distinguir, né, as aparições acidentais e espontâneas da faculdade propriamente dita de ver espíritos, né? E ele diz que essas aparições que constituem fatos isolados apresentam um caráter individual e pessoal, né? E não é efeito da faculdade propriamente dita. Que a faculdade, né, da mediunidade de vidência, se ela não for permanente, né, pelo menos ela é muito frequente, e quem vê qualquer espírito, Isso. seja ele conhecido ou não. E aí tem uma partezinha ali do livro dos espíritos, né, que fala sobre os anjos guardiões e sobre os espíritos amigos, que aí que diz que a gente pode, né, vê-los e tal, e senti-los, e todo mundo pode ver e sentir. Nesse sentido, todo mundo é médio. Então, nesse sentido, sim, todo mundo é médio, mas não médio vidente, não é nesse caso, né? Às vezes pode ser só um recado, então é bom estudar a mediunidade, como é que desenvolve numa casa espírita confiável, né? Com um grupo de estudo confiável, onde você possa testar esses fenômenos físicos, né, testar essa evidência e tudo, mas também ter um apoio tanto emocional quanto de estudo mesmo, de ensino, de conhecer as bases doutrinárias,
E, gente, não se enganem, espiritismo e mediunidade é algo sério, né? Não é uma coisa que se aprenda uma vez, vou uma vez ali rapidinho e pronto, né? Foi lá tomar a pílula, desenvolveu. Não é assim. Tem um processo, né? Que vai desenvolvendo aos poucos, de acordo com as condições da gente, com as condições do meio, enfim. Isso que você está falando aí me faz lembrar, porque a gente conhece muitas pessoas que relatam, né? Ter visões, ter sentimentos, ter pressentimentos, ter sensações. E me fez lembrar, né, de uma pessoa que eu conheci, que ela me relatava situações muito parecidas com o que a gente sabe que acontece com as pessoas que têm a faculdade mediúnica, né? Ela tinha situações assim que ela entrava em transe, ela tinha situações que ela tinha sonhos, né, muito claros, muito nítidos. Ela tinha medos, ela tinha sensações e assim, ela começou a entrar num processo em que ela tinha medo de ter contato com outras pessoas, de ir para os lugares, porque ela tinha muito medo daquilo que estava acontecendo com ela. Ela não sabia, ela não entendia, não estudava e ficava assim, procurando maneiras, né, de resolver aquilo, não encontrava. E aí o que ela fez foi se isolar, porque nos locais onde ela estava, quando ela sentia as presenças, quando ela visualizava, ela entrava em crise. E aí as pessoas, né, numa cidade pequena, não entendia bem, já começa a fazer associações, né, assim, julgando aquele comportamento da pessoa. E ela, Uhum. então, foi orientada a estudar, a compreender o que realmente acontecia com ela. E aí ela aprendeu também a, digamos assim, nos locais onde ela estava, publicamente, a limitar aquela presença, a não sentir mais, assim, não se deixar envolver por aquela energia que estava no ambiente. Então, ela continuava a ver, ela continuava a sentir, mas como ela tinha estudado, como ela entendia aquilo que estava acontecendo com ela, por que que ela sentia e como ela deveria conduzir, então ela conseguia equilibrar, né? Para ver o quanto que é importante o estudo sério, entender realmente o que se passa, né? Como conduzir a situação numa condição dessa. Porque, afinal de contas, nós todos somos médiums, né? Uns mais ostensivos, uns mais, né, mais com sensibilidade maior, mas nós todos temos. É verdade. E quem nunca, né? Quem nunca viu um vulto? Quem nunca Sim. viu uma pessoa passando, enfim. Ter a Isso é sensação de estar sendo observada, tem alguém ali, né? sempre, né? Quem mora É. só é ótimo. Quem mora só, meu Deus, é maravilhoso. E olha assim, quanto eles não brincam, né? Porque eu lembro que quando eu era assim, adolescente, né, que eu ficava em casa sozinha, que estava arrumando a casa, ouvindo rádio, e simplesmente o som parava. E eu ficava pensando que tinha falta de energia, né? Como as luzes da casa não estavam acesas, eu imaginava que faltava energia e não ia nem lá no rádio para desligar, porque quando voltasse a energia, o rádio estaria já ligado no jeito para me continuar ouvindo minha música. Só Uhum, que depois eu percebia que o rádio estava desligado. E olha que o rádio não era assim aquele botãozinho fácil. Lembra os rádios de antigamente que uhum. tinha um botão que precisava assim colocar uma certa força para ele ligar e desligar. E poderia ser energia, uma corrente elétrica, poderia, né? Mas Uhum. quem sabe também não eram assim esses irmãozinhos que gostam de brincar e fazer medo quando a gente está Não, sozinho, é né? ótimo. E esconder, né, as coisas. Isso é muito comum. São os fenômenos físicos mais comuns, né? Isso. São essas. é, as coisas que somem, né? Eu costumo brincar que tem o duende da caneta, que gosta muito de esconder as As canetas. canetas As canetas somem. sempre somem. As chaves, né? Quem nunca? Nossa, e você procura, procura, procura. E de repente a coisa tá ali na sua cara. E você só, eu olhei e não tava. Como é que pode? Não Todos tem nós como passamos explicar. por esses fenômenos, né? Hoje mesmo, eu conversando com o rapaz que cortou meu cabelo, né? Ele dizendo, não, ele é evangélico, né? E ele dizendo, olha,
não vejo esses fenômenos, né? Esses fenômenos não acontecem mais. Pelo menos eu não vejo mais. E aí, a gente começou a conversar, né? E aí, será que não é a gente que não presta atenção, né? E aí, nós já prestamos atenção demais, porque acontecem muito mais, né? E acaba aquela questão, por exemplo, eu não conheço nenhuma pessoa chamada Samira até o dia em que eu conheci você. E aí eu conheço várias Samiras, né? Eu nunca vejo um carro de uma marca X de tal cor. Eu decido que eu vou comprar esse carro, ele aparece para mim o tempo todo. Então são questões de prestar atenção, eu acho, né? Como ele é de uma religião que não tem essa preocupação com os fenômenos espíritas, ele não vê, É. né? E normalmente, assim, quem não tem esse interesse de conhecer a doutrina espírita e acreditar nessa relação que existe entre o plano físico e o plano espiritual, fica procurando, até mesmo a gente que acredita, normalmente a gente vai logo procurar a resposta, a explicação mais lógica, né? Como eu falei aqui na questão do rádio, né? Que pode ter sido uma corrente elétrica mesmo que deu o impulso, desligou o rádio lá em casa. Mas pode não ter sido. Então, é justamente isso aí, de você prestar atenção aos sinais, você analisar. São diversos pontos, né? Sim, são muitos. E aí, também nos perguntaram como é que esses espíritos aparecem, Samira. Como é que eles aparecem, assim? Eles aparecem como foram na Terra, como uma luz, um ponto, como é que eles aparecem? Olha, Thay, a gente sabe que a espiritualidade tem uma organização, né, gigantesca, né? Tudo tem um propósito, tudo tem uma finalidade, e a gente sabe que para que os espíritos se manifestem, para que eles apareçam, é preciso ter um objetivo. Não simplesmente aparecer assim do nada, né? Tem um objetivo. E normalmente, por conta desse objetivo, se faz necessário que o espírito assuma, né, a aparência com que aquela pessoa reconheça que é aquele espírito, né? Então, se eu conheci uma determinada pessoa de uma determinada forma, para que eu saiba que é aquele espírito, ele vai aparecer para mim com a aparência, né, que eu conheci ele. Mas nós temos relatos também de pessoas que já sonharam com pessoas diferentes, com pessoas que elas conheciam, só que com aparência diferente, né? Mas ela sabia que era a pessoa. E isso a doutrina explica que pode ser uma lembrança, justamente porque a pessoa usou a aparência de uma outra existência. Mas veja que o espírito reconheceu, mesmo com uma aparência diferenciada. Porque provavelmente a pessoa conheceu a pessoa com aquela aparência também. Mas normalmente o espírito sim aparece com aquela aparência que ele teve aqui na Terra, com que aquele espírito ou médium, aquela pessoa, vai conseguir reconhecer, né? Normalmente acontece dessa forma. Quando eles querem mesmo, quando tem o objetivo de se deixar ver mesmo, para que a pessoa saiba que era aquele espírito, eles assumem a aparência que a pessoa conhece. E geralmente, quando você está iniciando, né, desenvolvendo também a faculdade de vidência, pode aparecer mais embaçado, pode aparecer mais nítido, pode aparecer como uma luz, É verdade. eu brinco, né, uma sarça ardente, como tem. Então, pode ir aparecendo de acordo com as condições do médium também, né, gente? Tem que lembrar que médium é humano. O médium tem suas dificuldades, tem seus astigmatismos espirituais que às vezes não consegue focar, né, de acordo com a energia, vibração do médium, vibração do espírito, enfim. Então, pode ser mais borrado, mais nítido, e isso é muito, muito, muito interessante, né? Chegando mais gente aqui, boa noite, Roberto. Roberto França está sempre com a gente. Boa noite, Ariadna. Ariadna magnetizadora, menina, essa mulher tem uma energia gostosa, viu? Boa noite, Ariadna, um cheiro. Ela diz boa noite para a turminha do bem, boa noite, querida. O portal do magnetismo diz assim, Samira, que Jesus apareceu para Maria Madalena após o desencarne dele e ela não o reconheceu inicialmente, né? Então,
É uma... Bem lembrado, Wagner, obrigada. Realmente, né? Nem sempre se reconhece de primeira, né? É, Mas, mas, assim, aí a gente pode entrar na questão do objetivo, né? sim, Talvez o objetivo de Jesus naquele momento não fosse realmente que ela reconhecesse, né? sim. E como eu falei, assim, pode acontecer, né? De ter outra aparência mesmo, mas que normalmente aparece com que a pessoa conheça, né? É lógico que pode acontecer como aconteceu aí, como ele bem lembrou, né? Essa situação, mas é isso. Depende muito do Do objetivo, né? objetivo. E voltando à pergunta anterior, se aparece sempre a mesma pessoa, né? Se tem sempre a mesma aparência, isso tem um objetivo também. Isso. É bom ver que objetivo é esse, né? Quem é essa pessoa que aparece recorrentemente e por que ela aparece, né? Que é o principal. Qual é para te ajudar, para você ajudar, né? Como que Isso. fica isso? Qual é a relação, né? Qual é o propósito? Isso, porque não vai aparecer por qualquer Ui, perdão. motivo. É verdade. É... Ô, Ariadna, obrigada, Ariadna. Disse que eu tô parecendo uma menininha com o cabelo novo. Boa noite, Jaciele, querida, me mandando boa noite aqui no WhatsApp também. Obrigada, viu? Tô paba, vocês elogiando meu cabelo. É, gente, a gente tá aqui, são agora, nesse momento, 18h43. Estamos chegando nos nossos minutos finais, né? Nosso programa passa o quê? Voando, não é? Já já temos que encerrar. E aí, a última questão que eu queria falar com vocês era sobre o pedido para que os espíritos entrem em contato conosco, que eu acho que cabe bem aqui nessas outras dúvidas que a gente já trouxe, que é a questão da evocação, né? E como é que a gente pede para essa pessoa entrar em contato com a gente. E eu preciso dizer isso, né? Era uma pergunta que está um pouquinho mais na frente, até adiantei aqui o roteiro, Samira, me perdoe. Mas eu sinto que eu preciso falar sobre isso hoje, que não é recomendado. Nós fizemos um Conexão Espírita só sobre isso no passado, e não é recomendado que se evoque, que se chame espíritos. Por quê? Você não sabe como a pessoa está do outro lado, gente. Você não sabe se a pessoa tá bem, se ela não tá, se ela tem condições de ouvir, se ela tem condições de vir, se ela. Então você não sabe como que tá a situação. Então não vamos chamar, ficar obsidiando. Vamos parar de obsidiar os nossos desencarnados. Né? A obsessão daqui para lá ela é real. E às vezes a gente fica nessa ânsia, né? E chamando com tanta veemência. Eu realmente não sei por que me deu essa vontade de adiantar isso aqui, mas se os nossos mentores nos orientaram, é porque existe alguém que precisa ouvir isso nesse Ouvir. momento. É, verdade. Talvez a pessoa que você está querendo tanto se comunicar, que você está chamando, que você está buscando, não está em condições. Então, deixa a pessoa se recuperar, se organizar. A comunicação ela vai vir em algum momento. Então, mais cedo ou mais tarde, isso vai acontecer. Mas vamos perceber, inclusive no item 274 dos livros dos médiuns, eu vou até abrir aqui para gente, porque eu acho que é importante. Kardec nos diz isso, né, que nós precisamos ter esse cuidado. Deixa eu só identificar aqui. É super importante, assim, ter esse cuidado mesmo, porque a gente sabe que, como eu já falei aqui, na questão da organização da espiritualidade, e tudo tem um propósito, tudo tem um objetivo. É preciso avaliar uma série de situações, né? A começar desse objetivo, da necessidade, será que há realmente essa necessidade da comunicação? Aí depois vem essa questão, será que o espírito tem condição? Será que a pessoa que vai receber o recado também tem condição de receber o recado? Né? Tudo isso é avaliado pela espiritualidade. Então, se tiver que acontecer uma comunicação, um sinal, uma mensagem, um sonho, a espiritualidade vai providenciar isso. Né? Se houver a necessidade mesmo dessa comunicação e houver a condição, essa comunicação, ela acontece sem precisar que a pessoa fique
nessa busca, né? Evocando, buscando de qualquer forma uma ponte para ter um contato. Sim, e Kardec diz, né, que não há qualquer impedimento que se oponha a essas comunicações, né, mas os obstáculos podem existir de acordo, né, individual, né, e dependendo das circunstâncias de cada espírito. Então, se essa comunicação não está vindo, tem algum motivo, né, tem algum objetivo, e aí o portal do magnetismo nos lembra aqui do nosso anjo guardião. Se vamos evocar alguém que seja esse nosso amigo que nos protege, que seja esse nosso amigo que nos orienta, né? Evoque o seu anjo guardião. Se você está precisando de uma ajuda nesse momento, talvez o seu ente querido não esteja em condições, né? E você chamá-lo vai prejudicá-lo. E eu tenho certeza que não é isso que você está querendo. Então, evoque o seu anjo guardião, faça uma prece, peça para ele lhe ajudar, que ele sim tem todas as condições para colocar as coisas em ordem, para colocar a casa em ordem, para lhe ajudar a reorganizar a sua vida, sem atrapalhar aquela pessoa que foi ali venjar, tá bom? E sem atrapalhar também a pessoa, né, Thay? Que às vezes a gente sabe também de situações de pessoas que receberam comunicações e que as comunicações não foram exatamente como elas gostariam que fosse. E isso traz muita perturbação também, muita preocupação. Então, por isso que a espiritualidade, ela tem todo esse cuidado em avaliar essas comunicações. E bem colocado mesmo, como o Portal do Magnetismo falou, a questão do anjo da guarda. Não existe um ser mais, vamos dizer assim, uma força melhor para estar perto da gente e para responder nossas questões e nos ajudar, mesmo que a gente não consiga perceber claramente, porque eu acredito que as pessoas querem assim ter as respostas muito claras e nem sempre elas vêm. Mas se você geralmente não vem, não vem clara, as respostas vêm, mas não vêm claras para você. É isso, né? Mas se você começar a ter um olhar mais observador, você perceber mais os sinais em todas as situações de sua vida, até pensamentos que às vezes você tem, assim, do nada, intuição, pode ser o seu anjo da guarda lhe dando a resposta que você precisa, lhe dando a informação que você necessita naquele momento. Porque, às vezes, a gente faz os planos, a gente acha que aquela informação, aquela situação, aquela resposta é o que a gente precisa e que aquela resposta vai resolver nossos problemas. E nem sempre é assim. Então, esses irmãos que têm um nível superior, mais elevado, que conhece muito mais, que tem um alcance muito maior da vida do que nós, eles sabem exatamente o que a gente necessita, o que a gente precisa e o que vai nos fazer bem também, o que vai ser melhor para a nossa jornada. Confiar e esperar, né? Isso. Confiar e esperar. Bom, eu quero deixar aqui meu muito boa noite para Ana Camila também, né? Que eu esqueci de dar uma boa noite aqui para ela. E Ana Camila, feliz aniversário. O aniversário dela foi anteontem. Que Deus abençoe. Que você seja sempre muito iluminada. Que você continue aí na sua jornada maravilhosa. Que você tem cumprido lindamente nessa encarnação. E que você continue aí. Que você possa ser muito feliz ainda nessa encarnação. E mais ainda nas próximas, viu? Cheiro. E, gente, temos que ir, né, amiga? Isso. Temos que ir. Mas na próxima quinta, né, estaremos aqui novamente. E aí, dar o meu boa noite, né, a todos que acompanham Conexão Espírita. Desejar a todos muita luz, muita paz, que vocês continuem acolhidos pelo amor do nosso Pai Celestial. Boa noite, gente. Até quinta-feira. E tchau, tchau, viu? Daqui a pouco tem conversas com o jovem professor. Fiquem ligados aí na Rádio Atual. Tchau, tchau. Até quinta.